Sabe quando alguma coisa acontece com você, quando até mesmo você não tem muito controle daquilo, mas que, enfim, aconteceu com você e agora é você que tem que lidar com isso? E normalmente, quando isso acontece, o que que a gente pensa? Pô, por que que aquela pessoa fez aquilo comigo? Por que que ela agiu daquela forma? Pô, ela tá errada, ela não deveria ter feito isso. Você começa a culpar a outra pessoa por algo que você considera que seja culpa dela. É justamente isso que eu quero abordar nesse vídeo aqui. Esse comportamento é uma coisa muito comum hoje em dia e que é difícil de mudar, porque justamente muitas pessoas hoje em dia elas são assim. Então você sendo assim, né, você, enfim, culpando outras pessoas por algo que acontece com você, você está seguindo o que as outras pessoas fazem. E quando você não tem muito conhecimento, você, enfim, não tem conhecimento específico disso, tá tudo bem, porque esse é o seu normal. Porém, o que aconteceu comigo foi que depois de ler alguns livros, eu percebi que esse comportamento, ele é muito danoso pra gente, porque a gente não consegue aprender nada quando a gente pega um comportamento, algo que aconteceu com a gente, e culpa outra pessoa. E eu vou te explicar o porquê. Quando nós culpamos outra pessoa por algo que aconteceu com a gente não aprende nada com aquela situação. Assim que nós culpamos um terceiro, a gente não tem controle sobre o que essa pessoa ela vai fazer, sobre o que a gente está achando que ela fez errado, se ela vai arrumar aquele comportamento, se ela vai melhorar ou não. A gente não tem controle disso, porque justamente é outra pessoa. Só que quando você pega o acontecimento que houve com você e aponta você como sendo culpado, você consegue sim melhorar mediante aquela situação. Por exemplo, alguma amiga foi rude com você, te tratou mal e você ficou chateado. Um exemplo. Você não tem como melhorar o comportamento dessa outra pessoa, desse seu amigo, dessa sua amiga. Você não tem como fazer isso. Só que você tem como melhorar, você tem como olhar para você mesmo e perceber como que você se sentiu naquela situação. Então, pô, eu fiquei chateado. Por que eu fiquei chateado? Isso é culpa minha. Eu não deveria ficar chateado porque a pessoa errada aqui foi ela. Então, pô, eu fui o autor desse meu sentimento e eu não quero mais ser assim. Então, a partir desse momento, você começa a olhar para si mesmo, ver como você ficou naquela situação e a partir disso ir se modelando e se modulando para assim que acontecer novamente, você não se sentir assim. E o tema desse vídeo é algo que é disseminado em muitos e muitos e muitos livros. Como, por exemplo, nesse daqui, Nada Pode Me Ferir. Ele cita e mais dois que estão aqui em cima aqui também, que é o Antifrágil e o Segredo da Mente Milionária. Esses três livros, eles abordam esse conceito de você não transferir a culpa de algo que aconteceu para um terceiro. Então, é algo que com certeza mudou muito a minha vida, porque ao invés de você olhar para outra pessoa, você olha para si mesmo e você busca sempre melhorar. Então você trata todas as situações que acontecem com você como você sendo culpado. Porque aí sim você consegue tirar um proveito daquilo. O que acontece o contrário, caso você culpe a outra pessoa e fica remoendo aquilo, porque que ela me tratou assim, eu não mereço isso e tudo mais. Tudo isso você não tem controle, você vai perder seu tempo, você vai ficar mal e não vai tirar nada daquilo. Porque para você continua sendo o mesmo, você tá certo na situação, sendo que você poderia sim melhorar alguma coisa, só que como você não teve esse olhar, você não melhorou nada. Então você continua a mesma pessoa, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, seja com essa mesma pessoa ou com outras, e vai continuar esse ciclo até você sair dessa bolha, digamos assim, né? Então é algo que me ajudou muito quando eu descobri, quando eu comecei a aplicar, porque descobrir é fácil, tem muitos vídeos na internet que falam disso, então a mudança mesmo ela vem quando você aplica. Então é realmente se forçar a fazer isso. No começo vai ser muito difícil, porque você esquece, e ainda mais que é no momento, né, é um sentimento forte, você vai acabar esquecendo, mas a partir do momento em que você aplica algumas vezes, que você consegue se lembrar, são pequenos checkpoints. Então, pô, quando acontecer isso de novo, eu vou lembrar que naquela situação
eu fiz isso e foi legal, porque eu melhorei isso, eu vi que eu estava errado, eu vi que eu posso melhorar aqui. A pessoa falou assim dessa forma comigo, só que eu não preciso reagir assim. Então você consegue pegar pequenos insights quando essas situações acontecerem com você. E no começo vai ser difícil, você vai errar muitas vezes, você não vai fazer, mas tendo esse conhecimento em mente, sabendo que o melhor dos mundos é você sim olhar para si mesmo, você começa a se policiar mais e os resultados tendem a ser muito bons. Então assim que você sair desse vídeo e algo acontecer com você, alguma coisa que de repente você não tem tanto controle, não culpa a pessoa. Culpa você, como você se sentiu, por que você ficou mal, e tudo isso vai te ajudar a evoluir muito. Essa é a dica que eu queria passar para vocês. Apliquem e colham os resultados.